O Massacre da Família Hope, capítulo 26. São 10 da noite. Lenora está na cama e eu estou no quarto ao lado, encarando um Walkman que ela pode ou não ter desligado com a mão que pode ou não ser capaz de usar. Depois de passar uma hora obcecada com isso, ainda não sei ao certo. Mas de uma coisa tenho certeza. A chance de o Walkman ter desligado acidentalmente, sem que Lenora tenha usado a mão direita, é quase impossível. Sei disso porque tentei. Empurrei o aparelho, sacudi, dei uns tapas. Até testei batendo várias vezes contra a lateral de uma cadeira para ver se isso seria o suficiente para que o stop fosse pressionado. Não era. Nada que Lenora pudesse ter feito com a mão esquerda conseguiria de alguma forma desligar o Walkman. Observo as bobinas de fita girarem, esperando para ver se param sozinhas por algum motivo. Uma deformação da fita, um defeito na fiação do próprio Walkman, qualquer coisa aleatória que nunca aconteceu antes e nunca voltará a acontecer. Mas tudo funciona exatamente como deveria, mesmo enquanto continuo pressionando os botões. Parar, rebobinar, reproduzir, parar, rebobinar, reproduzir. Meus pensamentos fazem uma dança involuntária e descoordenada na minha mente. Parar. Lenora desligou o Walkman. Agora estou convencida disso. Mas como? Rebobinar. Porque é possível que suas limitações não sejam tão graves quanto parecem. Já cogitei isso antes quando percebi que a folha da máquina de escrever havia sido retirada. Reproduzir. Se isso for verdade, significa que Lenora vem fingindo todo esse tempo. Parar. Mas não consigo pensar em uma única razão que a levaria a fazer isso. O dia de Lenora é repleto de inconveniências. Precisar que alguém lhe dê comida, banho, troque sua fralda suja e limpe seu corpo. Ninguém se sujeitaria voluntariamente a isso. Rebobinar. Mas e aquela folha fora da máquina de escrever? E os passos que continuo ouvindo no quarto dela? E o borrão na janela e a sombra na porta? Alguém está fazendo tudo isso. E não acredito que seja o fantasma de Virginia Hope. Reproduzir. O que significa que a única explicação lógica é que Lenora está mentindo para mim. Provavelmente em relação a tudo. Parar. Ou talvez Lenora não tenha controle sobre o que o corpo dela é capaz de fazer. Às vezes acontece em pacientes com paralisia. Súbitos espasmos musculares podem ocorrer no sistema deles, como um choque elétrico, o que leva ao movimento involuntário dos músculos, assim como aconteceu quando verifiquei os reflexos de Lenora na minha primeira noite aqui. Ora, isso é algo que poderia ter feito com que ela desligasse o Walkman. Meu dedo ainda está no botão de parar quando ouço um barulho. Um baque pesado. Lenora, penso quando ouço pela segunda vez. Ela está se movimentando de novo. Atravesso correndo a porta contígua. Está tudo imóvel e silencioso no quarto de Lenora, como um túmulo. Lá fora, as ondas marulham suavemente junto à beira do penhasco. Ao que parece, ela está dormindo. Olhos fechados, deitada de costas, cobertura até o queixo. Vou na ponta dos pés até a cabeceira da cama e ouço o som constante de sua respiração. Está tudo bem. Exceto por mais barulhos. Passos abafados, dessa vez, pelo carpete do corredor. Vou até a porta do quarto de Lenora, abro uma fresta e vejo a Sra. Baker passando. Um borrão vestido de branco segurando uma... Isso é uma espingarda? Recebo uma resposta imediata quando a Sra. Baker se detém e dá meia volta em minha direção. Ela realmente está com uma espingarda na mão, com um cano duplo apoiado no ombro direito. Eles estão lá fora, diz ela. Quem? Repórteres. Ficaram urubuzando no portão o dia todo. Ou são os meninos da cidade que pularam o muro e agora estão rondando o jardim. Quando a Sra. Baker se apressa em direção à escada de serviço, eu vou atrás dela, sem saber quem corre maior perigo, nós ou os invasores. Se forem adolescentes parecidos com meus antigos colegas de escola, então são basicamente inofensivos. A Sra. Baker, por outro lado, está armada. Da cozinha, passamos para o corredor, onde percebo um movimento através das janelas frontais. Um vulto escuro passa velozmente, depois outro e outro. No hall de entrada, a Sra. Baker abre a porta da frente e marcha casa afora, o cano da espingarda em riste encabeçando o ataque.
A noite está enevoada, a neblina se enrolando de forma lânguida sobre o gramado. Em meio à cerração, passam mais 2 figuras sombrias, elevando para 5 o número de invasores. Todos carregam lanternas, cujos feixes de luz cortam a densa névoa feito lasers. Se vocês têm algum amor à vida, tratem de ir embora, daqui, agora mesmo, grita a Sra. Baker. Os invasores se espalham por todas as direções, seus passos ecoando no gramado úmido, lanternas oscilando, assustadas. Assim que chega a uma distância segura da casa, um deles para e se vira, iluminado pelo luar envolto de neblina, e em seguida berra. É a Lenora, assassina. Isso esclarece a questão. Com certeza, não são repórteres. Outro se junta a ele também gritando, assassina. E logo, os demais fortalecem o coro, suas vozes ressoando na noite e ecoando pela neblina. Assassina, assassina. O invasor que iniciou o cântico, o líder, pelo visto, continua gritando mesmo depois de os outros pararem e acrescenta mais uma palavra ao insulto. Vagabunda assassina. Estremeço na mesma hora, como se ele tivesse gritado comigo, sobre mim. Passo correndo pela Sra. Baker e me lanço pela noite gelada, sem pensar no que estou fazendo ou porquê. A única coisa em que consigo pensar é agarrar o babaca que disse aquilo, sacudi-lo pelos ombros e mostrar a ele que sou inocente. Quando percebe que estou me aproximando, o vulto escuro sai em disparada, os tênis escorregando na grama molhada. Isso me garante o segundo extra de que preciso para alcançá-lo antes que ele fuja. Dou um salto à frente, conseguindo agarrá-lo e puxá-lo pelo colarinho. Seus pés deslizam e ele desaba no chão feito um saco de farinha. A lanterna voa de sua mão e rola pela grama, a luz tremulando. Na escuridão, eu me lanço sobre ele, surpreendendo-o e surpreendendo ainda mais a mim mesma. No entanto, há outra surpresa reservada para nós. Contorcendo-se na grama sob mim, o invasor levanta os olhos e diz, Kitty? Por mais perplexo que ele esteja, estou ainda mais. É Kenny. O que você está fazendo aqui? Pergunta ele. Sem fôlego. Deslizo de cima dele e caio na grama. Eu trabalho aqui. O que você está fazendo aqui? Só estou me divertindo um pouco com a galera, diz Kenny, enquanto se senta. Você não está um pouco velho demais para essas merdas, Kenny? Pois é, diz ele, agora com o mesmo sorrisinho de sempre, de quando eu o encontrava na porta dos fundos de casa. Mas a gente não está fazendo mal a ninguém. Ele não teria tanta certeza se a Sra. Baker tivesse atirado em um deles, o que, não duvido nem um pouco, ela ia fazer. Quando está com o dedo no gatilho, uma mulher como ela certamente sente coceira para disparar. Você trabalha aqui mesmo, na casa dos Sem Esperança? Deixa escapar um suspiro. Então é assim que chamam Hope's End agora. Trabalho. Você cuida de quem? De quem você acha? Kenny pestaneja. Não pode ser, nem a pau. Como ela é? Não é uma vagabunda assassina, retruco. É, foi mal por isso, diz Kenny, fitando o chão. Não tive a intenção de ofender. Só repetiu o que todo mundo fica falando sobre ela. Todo mundo está errado. Então como ela é de verdade? Quieta, respondo. O que ao mesmo tempo diz tudo e não revela nada. Olho por cima da longa estrada de automóveis até onde os amigos de Kenny estão reunidos, no portão da frente, que está totalmente fechado esta noite. Não que isso faça diferença. Um deles está ajudando a galera do Kenny a pular por cima do muro de tijolos. Sobre o muro, outro estica os braços para que eles possam subir. Com ou sem portão, isso prova que qualquer um poderia ter entrado na propriedade e matado Mary. Do alto do muro, um dos amigos de Kenny o convoca, aos gritos. Ei, você vem ou não? Só um minuto, responde Kenny, também aos berros. Vocês fazem isso com frequência? Pergunto enquanto os amigos dele desaparecem por cima do muro. Não desde o finzinho da escola. O que, no caso de Kenny, foi apenas há 2 anos. A gente estava bebendo e daí decidiu ver se o que todos estavam dizendo é verdade. Você sabe, sobre a enfermeira morta. O que tem ela? Eu me impertigo, genuinamente curiosa para saber o que as pessoas na cidade pensam sobre a morte de Mary. Até agora, a única opinião que eu ouvi foi a do detetive Vic. O que estão dizendo? Que a Lenora Hope matou ela. Claro que sim. Eu já deveria saber que não valia a pena escutar qualquer coisa que os moradores da cidade dizem. Isso é impossível. Por quê? Há uma razão pela qual ninguém vê a Lenora há décadas. Eu fico de pé e limpo a saia do meu uniforme, agora úmida pela grama. Em seguida, estico o braço e ajudo Kenny a se levantar. Ela não consegue andar, não consegue falar, nem mesmo mover qualquer parte do corpo a não ser a mão esquerda. Ela é inofensiva. Como você sabe? Porque sou a cuidadora dela. Eu a conheço melhor do que você.
Eu sei que você acha que eu sou burro, diz Kenny, sem nenhum pingo de raiva. Pelo contrário, há um tom de resignação em sua voz que me faz reconsiderar todo o nosso relacionamento. Eu sinceramente não achava que ele se importasse com o que eu pensava. Agora, não tenho tanta certeza. Não acho, digo. Ele me dá um sorriso triste. Tudo bem. Eu sou burro com relação a um monte de coisas, mas acho que isso me ajuda a ver certas coisas que pessoas mais inteligentes como você deixam escapar por pensar demais. Como eu? Repito, lisonjeada por ele me considerar inteligente e ofendida por acreditar que eu penso demais nas coisas. O que eu quis dizer é que às vezes os fatos simplesmente atrapalham. Claro, você é cuidadora de Lenora Hope e acha que ela não tem como machucar ninguém, porque ela não tem como mesmo. Você ainda está pensando demais, diz Kenny. Na verdade, ninguém é o que parece ser à primeira vista. Você, eu, até Lenora Hope. É só ver o nosso caso, na época em que a gente decidiu transar completo, porque era só isso. Naquela época, eu sabia o que tinha acontecido com sua mãe e o que todos diziam sobre você, mas não perdi tempo pensando nisso. Eu simplesmente sabia que você era uma boa pessoa. Um nó se forma na minha garganta. Ninguém fala assim a meu respeito há muito tempo. O fato de vir de Kenny, dentre todas as pessoas, me faz entender o quanto o silêncio do meu pai me machucou. Ele é quem deveria estar me dizendo isso, não o cara com quem eu comecei a transar só porque estava carente. Obrigada. Imagina, responde Kenny, dando de ombros. Por outro lado, às vezes, o nosso instinto diz outra coisa. Então, por mais que Lenora pareça inofensiva, talvez ela, assim como você, seja mais do que aparenta. Sem dúvida, Kenny é mais profundo do que eu esperava. Nas tardes em que fazíamos sexo sem compromisso, eu não imaginava que ele poderia ser sensato dessa forma. Mas antes que eu lhe dê mais crédito do que ele merece, Kenny agarra minha cintura, me puxa para junto de si e me dá um beijo desajeitado. Eu o empurro, com medo de a Sra. Baker esteja nos observando. Sem chance, Kenny. Não custa nada tentar, diz ele, exibindo aquele sorriso sacana que já vi tantas vezes. Tenho que ir mesmo. Se cuida, Kid. Se você mudar de ideia, sabe onde me encontrar. Kenny me dá uma piscadela brincalhona antes de correr até o muro e escalá-lo sem esforço. Então ele se despede, dá as costas, salta e desaparece de vista. Ao me virar, observo Hope's End. Vista do gramado, a mansão parece enorme, ameaçadora. É fácil perder a noção disso quando se está lá dentro, percorrendo as escadas manchadas de sangue e os corredores inclinados. Com Lenora, é a mesma coisa. Eu me lembro do medo que senti ao entrar em seu quarto pela primeira vez. Sua reputação a precedia. Agora, que a conheço melhor, essa má fama, se não desapareceu, pelo menos se tornou mais palatável por causa da familiaridade. Não mais, graças a Kenny. Meu instinto me diz que eu estava errada quando presumi que havia apenas 4 pessoas em Hope's End que poderiam ter empurrado Mary do terraço. Há mais uma quinta suspeita bastante improvável, mas ainda assim suspeita. Lenora. O massacre da família Hope. Capítulo 27. De volta ao interior da casa, encontro a Sra. Baker ainda no hall de entrada e Jessie na grande escadaria, parada sem perceber sobre as manchas de sangue no carpete. Seus olhos se arregalavam ao ver a espingarda nas mãos da governanta. O que está acontecendo? Indaga Jessie. Invasores, responde a Sra. Baker, antes de seguir pelo corredor em direção à cozinha. Já dei um jeito neles, digo. Jessie solta um suspiro de alívio. O que eles queriam? Nada. Eram só uns garotos aprontando. Só que Kenny não é mais um garoto. E o aviso dele ainda reverbera em minha mente. Sim, foi Lenora quem datilografou a história, mas talvez ela tenha se arrependido de ter contado tanto a Mary. Ou teve dúvidas. Ou talvez tivesse pensado que Mary não contaria a outra pessoa, mas quando percebeu que essa era a intenção dela, sentiu necessidade de agir. Pondero, inclusive, sobre o hematoma no braço de Lenora, agora quase curado. E se Mary tirou o sangue dela contra sua vontade? Foi por isso que ela tirou o sangue do braço esquerdo de Lenora em vez do direito, que não funciona? Assim Lenora não teria como lutar contra a agulha? Essa ideia contraria a teoria de que, de todos os suspeitos possíveis, Lenora matou Mary. Se consegue usar apenas um braço, ela seria capaz de empurrar alguém? E como poderia fazer isso se não é capaz nem de andar? A resposta, claro, é que ela está apenas fingindo que não consegue. Já vivenciei muita coisa, então não posso descartar a ideia de que Lenora esteja fingindo. Primeiro, há o Walkman e a improbabilidade de o aparelho ter desligado sozinho. Depois, os ruídos que vêm do quarto dela quase todas as noites.
rangidos, passos e algo farfalhando. E, além disso tudo, tem a sombra passando pela porta contígua e o borrão cinza que vi na janela. Até descobrir o que causou alguma dessas coisas, se não todas, vou continuar suspeitando dela. No andar de cima, espio o quarto de Lenora. Apesar da confusão lá fora, ela ainda está dormindo, ou pelo menos fingindo que está. Assim como pode estar fingindo que é incapaz de fazer mais do que apenas mexer a mão esquerda. Muito mais. Falar, por exemplo, e andar e empurrar. A única maneira de descobrir é pegá-la no flagra, se é que é mesmo tudo fingimento. Outra pessoa poderia estar causando os barulhos e a movimentação no quarto dela. Se for isso mesmo, eu quero saber quem é e por quê. Atravesso o quarto de Lenora e entro no meu pela porta contígua, mas, em vez de fechá-la, eu a escoro com uma pilha de livros da estante. Tiro o uniforme, me deito na cama e pego um livro aleatório de uma das prateleiras. Luxúria, de Judith Krantz. Ao meu lado, há uma garrafa térmica cheia de café que sobrou da manhã. Está frio e amargo, exatamente do jeito que eu preciso. Se alguém perambular pelo quarto de Lenora essa noite, pretendo estar acordada para pegar essa pessoa no pulo. Eu me posiciono num ângulo específico da cama, certificando-me de que a porta aberta permaneça na minha linha de visão o tempo todo. Então me preparo para uma noite em claro, abastecida de café ruim e um bom livro. Fico sem dormir por horas a fio. Tempo suficiente para ler 100 páginas do livro de Judith Krantz. Tempo suficiente para contar as ondas que quebram na base do penhasco. Tempo suficiente para desistir de contar 200 ondas. E tempo suficiente para ver minha mãe entrar sorrateiramente no quarto pela porta contígua. Em silêncio, a passos trôpegos, as pernas debilitadas pela doença, ela chega até os pés da minha cama. Seus dentes tiritam e emitem um som semelhante às teclas de uma máquina de escrever. Ela levanta um braço ossudo e aponta para mim enquanto sua boca se abre. E então ela grita. Eu me sento de repente, os olhos ainda fechados e os ouvidos ainda zumbindo com o som vindo de minha mãe. Não foi um grito, mas um zumbido, um som alto e constante que continuo ouvindo, embora agora já esteja acordada. Abro os olhos e vejo meu quarto brilhando em vermelho e o alarme de Lenora tocando na mesinha de cabeceira. Olho para a porta. Está fechada. Dou um pulo da cama, abro a porta e entro correndo no quarto de Lenora. Ela está acordada na cama com um botão de chamada esmagado na palma da mão esquerda. Sua boca está aberta, emitindo um gemido gorgolejante de puro terror. Seus olhos arregalados estão cravados em algo do outro lado do cômodo. A máquina de escrever. Há uma nova folha inserida, preenchida com uma única frase datilografada repetidas vezes. É tudo culpa sua, é tudo culpa sua, é tudo culpa sua. Arranco a folha da máquina de escrever e me viro para Lenora. Deixa eu adivinhar. Sua irmã? Lenora responde com 2 batidas. O massacre da família Hope. Capítulo 28. Quem de vocês fez isso? Eu levanto a folha de papel para que todos possam ler o que foi datilografado. Eu sei que foi alguém desta casa. Estamos todos apinhados no quarto de Lenora. Todas as pessoas que moram e trabalham em Hope's End. Carter e Jessie dividem o divã. Art está sentado na beira da cama de Lenora, e a Sra. Baker está parada na porta, os braços cruzados, de óculos, para ter uma visão melhor do que ela provavelmente julga ser um colapso mental. Eu mereço mais crédito que isso. Se estivesse realmente tendo uma crise, não teria esperado até depois do café da manhã para exigir que todos se reunissem no quarto de Lenora. Eu teria feito isso às 4 da manhã, logo depois de ver a página. Quem a Sra. Hope alega ter feito isso? Indaga a Sra. Baker. A irmã dela. Os olhos da Sra. Baker se arregalam por trás da armação dos óculos, estilo gatinho. Art tosse, provavelmente tentando sufocar uma risada. Carter e Jessie parecem preocupados. Ou assustados, ou ambos. Já Lenora está apenas sentada perto da janela em sua cadeira de rodas, observando tudo com grande fascínio. A julgar pelo seu sorriso de Mona Lisa, presumo que esteja gostando. Provavelmente faz décadas que não recebe tantas visitas. Isso é impossível, diz a Sra. Baker. Eu sei que é, concordo, o que significa que um de vocês entrou aqui e fez isso. Por que um de nós faria isso? Pergunta Jessie, enquanto gira uma das muitas pulseiras no braço. Eu não sei, respondo, mas na verdade, acho que sei, sim.
Quem quer que tenha feito isso provavelmente está tentando assustar Lenora e impedi-la de me contar tudo o que ela realmente revelou a Mary. Porque a datilógrafa misteriosa também é a pessoa que matou Mary. Essa ideia por si só me deixa sem fôlego. Estou num quarto com um assassino. Não importa que o portão estivesse aberto na noite em que Mary foi morta, ou que seja fácil pular um muro, como Kenny e seus amigos provaram. A folha datilografada na minha mão me convence de que o responsável é alguém que trabalha aqui. Encaro um por um, estudando suas expressões e linguagem corporal em busca de sinais que revelem algo. O giro das pulseiras de Jessie, por exemplo, pode ser um tique nervoso. O mesmo vale para os óculos da Sra. Baker, que ela baixou, mas tenho certeza de que voltará a levantar antes de dizer algo. Art é mais difícil de decifrar, quieto e imóvel demais. Além daquela única tossida, ele não fez mais nada suspeito. Talvez seja esse o comportamento que o entrega. Eu tenho uma pergunta, diz a Sra. Baker, enquanto recoloca os óculos, exatamente como previ. Como a senhorita Hope foi capaz de lhe dizer que achava que era a irmã dela? Com as batidinhas. Então você perguntou especificamente se era a irmã dela? Isso é uma coisa bem esquisita de se fazer, diz Art. De fato, concorda a Sra. Baker. Só posso presumir que você fez isso porque repassou um a um todos os nossos nomes com a Sra. Hope e ela foi respondendo que não. Essa parte não importa, protesto. O importante é que ela diz que foi a Virginia, o que todos sabemos não ser possível. Por que ela pensa isso? Indaga Jessie. Sinceramente, não sei. Desconfio que falar sobre o passado faça Lenora sonhar com ele, ter pesadelos assustadores que perduram. Ao acordar, ela pensa que são reais, apenas por um momento, e que a irmã ainda está com ela. Mas dizer isso revelaria tudo. Tenho vontade de contar tudo a ele só para ver suas reações, de admitir que tenho ajudado Lenora a datilografar sua história, que Mary fazia o mesmo, e que é por isso que acho que alguém a empurrou do terraço. Não o faço, porque isso revelaria também os segredos de Carter. Algo que, percebo por seu olhar nervoso, ele não quer nem um pouco que aconteça. É o poder da influência, teoriza a Sra. Baker, respondendo em meu lugar. Alguma coisa na linguagem corporal de Kitty ou na maneira como ela falou nossos nomes indicou a senhorita Hope que não era a resposta esperada. Mas o modo como ela mencionou a irmã da senhorita Hope fez isso. A senhorita Hope estava apenas tentando agradá-la. Sem saber o que responder, começo a alisar a saia do meu uniforme. O sinal que me entrega. O que está sugerindo? Que a culpada é você, querida, diz a Sra. Baker. Por que eu escreveria isso? Para chamar a atenção, sugeriu Jessie, olhando de relance para Carter, um gesto que provavelmente não quer que eu perceba. Eu a fuzilo com o olhar. Eu não preciso da atenção de ninguém. Então por que estamos todos aqui? A Sra. Baker inclina a cabeça e olha diretamente para mim. Seus olhos azuis me perfuram como o nascer do sol. Foi você quem exigiu que todos viéssemos para que pudesse nos mostrar as palavras escritas naquela folha e nos dizer que a senhorita Hope afirma que a autora foi a irmã. Por que se dar a todo esse trabalho? Porque quero que a pessoa que fez isso pare, respondo sem titubear. Por favor, e que pare de se esgueirar pelo quarto da Sra. Hope no meio da noite. O corpo da Sra. Baker fica rígido. Alguém está fazendo isso? Está. Por que você não me contou? Eu contei. Na manhã seguinte, a minha primeira noite aqui, eu lhe disse que ouvi passos no quarto da senhorita Hope, e você falou que era apenas o vento. Mas eu vi de novo na noite seguinte, e vi alguém naquela janela. E vi uma sombra passar pela porta entre os dois quartos. Não foi o vento. Então foi um de vocês, ou a Lenora. Encaro com insolência a Sra. Baker, desafiando-a em silêncio a me repreender por não ter falado senhorita Hope. Ela não diz nada. Se acontecer de novo, conte para mim imediatamente. Em seguida, vira as costas e se retira, encerrando essa melodramática, e no fim das contas, inútil, reunião dos residentes da casa. Art é o primeiro a segui-la. Depois Carter, que antes de sair, me lança um olhar que diz: precisamos conversar mais tarde. Mas Jessie permanece. Ainda sentada no divã, ela diz: desculpa, na verdade, não acho que você fez isso para chamar atenção. Caramba, valeu. Jessie se levanta, se aproxima e toca meu braço. O que eu quero dizer é que não acho que você tenha feito isso. Pelo canto do olho, vejo Lenora fingir que não está prestando atenção em cada palavra. Antes que Jessie possa dizer mais alguma coisa, eu a puxo para meu quarto e fecho a porta contígua. Foi você quem fez isso? Pergunto.
Você escreveu e fez a Lenora me dizer que foi a irmã dela? Jessie se afasta de mim em direção à estante de livros. Óbvio que não. Como você pode pensar uma coisa dessas? Porque ela já fez isso antes. No salão de baile, com um tabuleiro Ouija, como se estivéssemos jogando um maldito detetive. Se for algum tipo de pegadinha, Eu já disse que não fui eu, retruca Jessie. Como você sabe que não foi a Lenora? Ela sabe datilografar, não é? Não assim. Eu olho de relance para a página em minhas mãos, preenchida com frases com iniciais maiúsculas e pontuação adequada. E não sem ajuda. Talvez ela seja capaz de fazer mais coisas do que você pensa. Kenny disse a mesma coisa na noite passada, e eu tinha pensado o mesmo antes, enquanto examinava o Walkman para ver se o aparelho conseguia desligar sozinho. A Mary... Não sei como expressar o que estou pensando sem parecer maluca. Ela alguma vez disse que a Lenora é mais forte do que parece? Alguma vez chegou a pensar que a Lenora estava fingindo tudo isso? A Mary alguma vez disse que achava possível a Lenora se recuperar? De que maneira? Ser capaz de andar, penso, de empurrar, de matar. De qualquer maneira, digo. Mentalmente, fisicamente. Tipo, voltar a andar? Pergunta Jessie. Não, a Mary nunca falou sobre isso. Mas é possível, certo? Jessie se apoia na estante, com as mãos atrás das costas. Eu estava falando sobre a datilografia. Não era para você pensar que a Lenora pode sair andando por aí sem ninguém saber. Claro, todos nós já ouvimos histórias de pessoas que de repente acordaram do coma ou pacientes paralisados que por um milagre conseguiram voltar a andar. Então acho que pode acontecer, mas provavelmente não com alguém da idade da Lenora. Cachorro velho não aprende truque novo, essas coisas. Mas e se nesse caso não for um cachorro velho aprender um truque novo? Teorizo. E se o cachorro em questão conhecer esse truque específico desde novo? Você acha que Lenora está fingindo? Dispara Jessie. Por que ela faria isso? A única resposta que consigo elaborar é que Lenora parece gostar de guardar segredos. Ela vem fazendo isso há décadas, porque, até Mary aparecer, não havia contado a ninguém o que sabia sobre o assassinato de sua família. E agora, apesar de todo o bom senso e razão, a minha sensação é que, depois de revelar seu maior segredo a Mary, Lenora decidiu tomá-lo de volta. Se é que esse tipo de coisa é possível. Estou meio preocupada com você, Kit, diz Jessie. Você está agindo igual a Mary. Em que sentido? Em todos os sentidos. Eu também ficaria preocupada comigo se não soubesse o que sei. Que alguém está andando pelo quarto de Lenora, que ela mentiu para mim sobre quem é, que desligou um Walkman usando a mão que todos pensam que ela não é capaz de mexer. Eu estou bem, declaro, embora não esteja. Quando Jessie vai embora, alegando que precisa tirar o pó das urnas da biblioteca do térreo, um claro sinal de que quer ir para mais longe possível de mim, alguém que está bem não transferiria Lenora da cadeira de rodas para a cama. Alguém que está bem não examinaria as pernas e o braço direito de Lenora. Em busca de sinais de força não utilizada, sentindo os músculos tensos pelo desuso. Muito menos faria cócegas na palma da mão de Lenora, à procura de uma contração, um espasmo, uma pontada, um movimento brusco. Faço tudo isso enquanto Lenora me observa da cama, mais temorosa que desconfiada. Acho que ela sabe o que estou fazendo. Se ela é capaz de resistir, não dá sinais disso. Seu braço direito flácido é fácil de esticar sobre o colchão, com a palma da mão para cima e os dedos bem abertos. Quando ela suspira, como se já tivesse passado por isso antes, eu me pergunto se Mary tentou a mesma coisa. Eu me pergunto se funcionou. Eu me pergunto se Lenora sentiu a necessidade de dar um sumiço nela. Com isso em mente, o próximo passo seria tentar o caminho contrário das cócegas. Infligir dor, o que geralmente causa reações. Seria muito fácil. Eu poderia pegar uma seringa e uma agulha da maleta médica de Mary, enfiá-la na mão direita de Lenora e observá-la estremecer de dor. Afasto esse pensamento que vai contra tudo aquilo que aprendi no meu treinamento. Posso até não confiar em Lenora agora, e talvez eu não esteja nada bem, mas ainda sou cuidadora. Vou até a escrivaninha, pego a folha de papel que encontrei na máquina de escrever e leio a acusação que se estende do início ao fim da página. Estou tão cansada que as palavras começam a ficar confusas. As letras se embaralham e se reorganizam diante dos meus olhos. É tudo culpa sua. É tudo culpa da Kitty.
O que eles estão dizendo não é verdade, Kit Kat. Amasso o papel até formar uma bola. Então a levo para a cama e a jogo na mão direita aberta de Lenora. Minha esperança é que seus reflexos assumam o controle quando a bola atingir a palma. Da mesma forma que agarramos algo sem pensar. Simplesmente acontece. Em algum momento, o instinto assume o controle. Não nesse caso. A bola de papel quica na palma da mão de Lenora e cai no chão. Eu a pego e tento mais uma vez. E de novo. Por fim, eu a jogo do outro lado do quarto, onde ela ricocheteia na janela antes de sair rolando para um canto. Preciso de algo mais pesado. Algo que Lenora realmente sentirá quando bater em sua mão. Olho para a porta entre nossos quartos e para os livros que usei para mantê-la aberta, caídos depois de serem empurrados quando alguém, Virginia, Lenora, a fechou. Pego um deles, Gente como a Gente, de Judith Guest, e o seguro com a lombada para baixo, a alguns centímetros da mão de Lenora. Deixo o livro cair. Ele fica em pé por um segundo, antes de tombar de lado sobre o polegar e o indicador de Lenora. Nada ainda. Percebo que, para ela, tanto faz pegar ou não. Tanto o livro como a bola de papel são dispensáveis. Não significam nada para ela. Se Lenora está fingindo, ela não vai se revelar sem um bom motivo. Para que ela mexa a mão direita, se é que ela é capaz de fazer isso, é necessário algo mais significativo do que uma bola de papel e um livro gasto. Olho ao redor do cômodo. Cogito e descarto objetos. Uma escova de cabelo? Irrelevante demais. Um espelhinho de mão? Muito difícil de manejar. O Walkman? Um forte candidato, mas igualmente dispensável. Meu olhar recai sobre o globo de neve com a Torre Eiffel no aparador. Uma representação de Paris estereotipada sobre um vidro. Agora sim. Um presente que Lenora ganhou dos pais, ou seja, tem valor sentimental. Provavelmente também vale muito dinheiro. Para começar, é uma antiguidade, e duvido que pessoas como Winston e Evangeline Hope comprariam um globo de neve mais barato para a filha. Eu o pego, convencida de que Lenora nunca, nem em 1 milhão de anos, o deixaria cair de sua mão. O trajeto do aparador até a cama faz alguns dos flocos dourados que repousam no fundo do globo sem água se agitarem. Eles cintilam e giram enquanto eu o seguro de cabeça para baixo sobre a mão de Lenora. Deitada de costas, Lenora se esforça para enxergar o que estou fazendo. Quando vê os flocos dourados dentro do globo de neve, seu rosto adquire uma expressão de pânico. Seus olhos brilham intensamente e do fundo da garganta sai um grunhido. Eu ignoro e seguro o globo de neve com firmeza, à espera do momento certo para soltá-lo. Digo a mim mesma que não estou fazendo nada de errado, que se Lenora realmente quiser, ela é capaz de pegá-lo, que ela só está agitada porque sabe que descobri seu segredo. Nós duas olhamos fixamente para o globo de neve, observando os flocos dourados assentarem na curva da cúpula emborcada. Quando o último cai, eu o solto. O globo de neve bate na palma de Lenora. Prendo a respiração, observando e esperando. Que os dedos dela se curvem em torno do objeto. Que ela prove que é capaz de usar a mão direita. O momento em que pelo menos uma das minhas suspeitas se confirmará. Em vez disso, o globo de neve cai de sua mão e rola pela cama. Depois atinge o chão e se estilhaça. O som vindo de trás da porta fechada do quarto da minha mãe era inconfundível. Vidro quebrado. Ao ouvi-lo, minha irmã tomou um susto. Simplesmente me encolhi, como se o alvo do que quer que minha mãe tivesse arremessado fosse eu, e não meu pai. Pelo amor de Deus, Evie, eu o ouvi resmungar. Você já não destruiu o suficiente? Eu poderia perguntar a mesma coisa a você. A voz da minha mãe soou alta e cristalina atrás da porta. Um sinal de que estava bem e de fato furiosa. Geralmente o láudano a fazia soar mansa e entorpecida. Fiquei feliz em ouvi-la falando como a mesma de antes, ainda que isso foi motivado pela pior briga que meus pais tiveram em muitos anos. Nada está destruído, alegou meu pai. Está tudo bem. A empresa só está passando por uma fase difícil. É por isso que agora é muito importante termos dinheiro para continuar seguindo em frente. Minha mãe soltou uma bufada irônica. O dinheiro das nossas filhas, você quer dizer? Deveria ser o nosso dinheiro. Só por cima do meu cadáver, rebateu minha mãe. Isso levou meu pai a responder.
Não queira pagar para ver. Meus pais tinham bons motivos para criar o fundo, disse minha mãe. Se você pusesse as mãos nesse dinheiro, gastaria tudo em 1 ano, e Lenora e Virgínia ficariam sem 1 centavo. Elas vão ficar sem 1 centavo se a empresa falir e se a hipoteca desta casa for executada. Minha irmã e eu trocamos olhares preocupados. Não tínhamos ideia de que as coisas estavam tão ruins. Embora devêssemos ter suspeitado. Meus pais mal se falavam, muito menos brigavam. E foi por isso que, quando a discussão deles ecoou pelo corredor, nós duas corremos até a porta para ouvir. Sabíamos que algo grave devia ter causado aquilo. Se isso acontecer, elas vão ficar bem, disse minha mãe. E quanto a mim? Você não se importa se eu perder tudo? Eu já perdi tudo, rebateu minha mãe. Por que você também não deveria? Ou você está mais preocupado com sua putinha? Na verdade, eu deveria dizer putinhas, já que foram tantas ao longo dos anos. Não banque a inocente comigo, meu bem, devolveu meu pai, cuspindo com indisfarçável veneno o termo carinhoso que usava comigo. Nós dois sabemos a verdade. Minha mãe respondeu tão baixo que minha irmã e eu tivemos que pressionar a orelha contra a porta para escutar. Mesmo assim, mal conseguimos entender quando ela disse, meio sussurrando, não sei do que você está falando. Sim, você sabe. Sei muito bem por que você se casou comigo, assim como sei que a Lenora não é minha filha. Soltei um arquejo tão alto que tive certeza de que meus pais ouviram através da porta. Minha irmã também teve certeza disso, pois tapou minha boca com a mão e me levou pelo corredor até o primeiro cômodo disponível. Ela me puxou para dentro no mesmo instante em que a porta da minha mãe se abriu. Nós nos amontoamos naquele cômodo escuro, meu coração martelando e minha cabeça atordoada, enquanto meu pai vasculhava o corredor. Meninas, disse ele com uma voz tão severa que fez meu sangue gelar. Vocês estavam bisbilhotando? Minha irmã manteve a mão pressionada sobre minha boca, enquanto meu pai passava pela porta aberta, a poucos centímetros de nós. Comecei a chorar, e minhas lágrimas escorreram pelos dedos dela. Vocês estão aqui? Minha querida e meu bem? Quando se deteve ao lado da porta, tive certeza de que ele estava prestes a pular para dentro do cômodo, agarrar nós duas pelo pescoço e nos afastar para fora. Para minha total surpresa, ele seguiu adiante até a grande escadaria. Quando seus passos silenciaram, minha irmã e eu finalmente saímos e corremos para o meu quarto. Uma vez lá dentro, eu me joguei na cama e tive um ataque de choro. Minha irmã ficou parada junto à parede, com os braços cruzados, sem um pingo de vontade de me reconfortar. Tenho certeza de que isso nem passou pela cabeça dela. Você acha que é verdade? Perguntou ela. Que a gente corre risco de perder Hope's End? É com isso que você está preocupada? Mesmo depois do que o pai disse? Ah, aquilo, minha irmã deu de ombros. Mamãe se apaixonou por um dos empregados dos pais dela e engravidou. Ele a abandonou e ela teve que se casar com o papai para evitar um escândalo. Achei que você soubesse. Balancei a cabeça. Eu não fazia ideia. Mas, pensando bem, eu deveria ter suspeitado. Minha irmã e eu não éramos muito parecidas. Nosso nariz era diferente, assim como o cabelo e os olhos. Parecíamos mais primas que irmãs, algo que, inclusive, já tinham nos dito. Bem, agora você sabe. Ela fez uma pausa enquanto um sorriso cruel se formava em seus lábios. Sinceramente, você deveria estar aliviada. Agora você sabe a quem puxou, e que você não é a única vagabunda da família. Depois disso, ela saiu do quarto, me deixando sozinha e com a sensação angustiante no estômago de que ela sabia sobre Rick e eu. E eu sabia que era apenas uma questão de tempo, até ela decidir contar a todo mundo. A única opção que eu tinha era ser mais rápida que ela, sair na frente e contar a pelo menos uma pessoa que não fosse Art. Na minha cabeça, minha mãe era esse alguém. Para começo de conversa, ela receberia a notícia muito melhor do que meu pai. Além disso, eu esperava que ela entendesse, já que passou pela mesma situação. Tomei a decisão, fui até o final do corredor e entrei de fininho no quarto dela. Minha mãe mal estava acordada, embora já fosse fim de tarde. A luz do sol espiava por entre as cortinas fechadas, tentando passar da mesma forma como a água escorria por uma fresta. É você, meu bem? Murmurou ela da cama. Fiquei ao pé dela, tentando encontrar as palavras certas, mas havia tanto a ser dito e tantas perguntas a serem feitas que simplesmente deixei escapar. É verdade? O que papai disse? Das cobertas sob as quais minha mãe havia se enterrado, emergiu um suspiro. Sim, meu bem. Então a senhora não o ama? Não.
Algum dia já o amou? Nunca. A voz da minha mãe soava distante e sonhadora, como alguém falando durante o sono. Nunca, jamais. Ele também sabia disso. Ele sabia disso e pagou o homem que eu amava para fugir e nunca mais me ver. Quando isso aconteceu, fiquei encurralada. Não tive escolha, a não ser me casar com ele. A voz da minha mãe se transformou em um balbucio. Não tive escolha mesmo. O balbucio se tornou um sussurro. Desculpe, meu bem. O sussurro perdeu força e se transformou em um suspiro. E depois, em nada. Mamãe? Corri para o lado dela. Agarrei seus ombros e dei uma boa chacoalhada. Com a sacudida, sua mão direita tombou e bateu no colchão, soltando o frasco de láudano. Estava completamente vazio. Ela tinha tomado tudo, provavelmente logo antes de eu entrar no quarto. Mamãe, gritei, sacudindo-a ainda mais, tentando trazê-la de volta à vida. Mas não adiantou. Enquanto minha mãe jazia imóvel, o frasco vazio de láudano rolou pela cama e se estilhaçou no chão. O massacre da família Hope. Capítulo 30. Uma oportunidade de sair da casa com Lenora surge 2 dias depois, quando todos os outros residentes deixam Hope's End para comparecer ao funeral de Mary Milton. Apesar do clima solene, o dia está maravilhoso. É uma deslumbrante manhã de outono, talvez a última da estação. O céu está límpido e os raios de sol amenizam o frio de outubro. De tão azul, o céu sem nuvens me lembra safiras. O Atlântico está calmo e, pela primeira vez, o vento decide tirar o dia de folga. Não que o clima importe. Mesmo que um furacão assolasse a costa, eu tiraria Lenora da casa assim que tivesse oportunidade. Nos últimos 2 dias, ela praticamente não interagiu comigo, a não ser por batidinhas quando necessárias, o que resultou em longos dias de silêncio e tédio ininterruptos. Nós só ficamos paradas, sem fazer nada. Depois disso, até eu estou ansiosa para sair. Não contei a mais ninguém o que pretendia fazer, nem mesmo para a Lenora. Fiquei tentada a contar para Carter, mas, por precaução, achei melhor não. A última coisa que quero é correr o risco de a Sra. Baker descobrir e acabar com meu plano. Do topo da grande escadaria, observo enquanto os outros se reúnem para sair. Art e Carter vestem ternos escuros. Jessie, nada contra a corrente em um vestido branco, e a Sra. Baker está como de costume, a não ser pelo chapéu de aba larga e pelos óculos de sol de gatinho. Assim que eles saem, corro até o quarto para buscar Lenora. Ela se sobressalta quando começa a empurrar a cadeira de rodas em direção à porta. Sua mão esquerda voa do apoio de braço e se move, feito a asa de um pássaro assustado. Ela olha para mim e sua expressão é um gigantesco ponto de interrogação. Você vai realizar seu desejo, explico, antes de empurrá-la para fora do quarto. Mas depois vai precisar cumprir a sua parte do trato, tá legal? Feliz da vida, ela bate 2 vezes no apoio de braço. Que bom, então vamos. Deslizo de ré a cadeira de rodas pelo corredor, onde Lenora deixa escapar um suspiro de alívio. Tenho a impressão de que ela vinha prendendo fôlego havia muito, muito tempo. Enquanto percorremos o longo corredor, os olhos dela se arregalam, tentando absorver tudo de uma vez. O carpete, o papel de parede, cada porta pela qual passamos. Eu me pergunto, há quanto tempo ela não sai do quarto? Meses? Anos? Décadas? Como a escada de serviço é estreita demais para a cadeira de rodas, não tenho escolha a não ser usar a grande escadaria. Meu primeiro pensamento é tentar levantar Lenora e carregá-la nos ombros até o jardim. Ótimo na teoria, talvez, mas difícil na prática. Conheço minhas limitações. Mesmo que eu conseguisse fazer isso de alguma forma, subir com ela de volta seria 2 vezes mais difícil. Minha única opção é descer de costas, puxando a cadeira degrau por degrau e torcer pelo melhor. Segure firme, aviso. Vai ficar um pouco trepidante. Inclino a cadeira de rodas, faço uma pequena oração e, bem devagar, desço o primeiro degrau. O impacto balança a Lenora com tanta força que fico com medo de que ela caia. Continuo? Lenora solta a mão esquerda do apoio de braço de cadeira de rodas e responde com uma vigorosa batida dupla. Os degraus seguintes são tão difíceis quanto o primeiro, mas logo encontro o ritmo. Ironicamente, é melhor ir rápido do que devagar.
Em vez de parar e recomeçar a cada degrau sacolejante, desço a cadeira de rodas até o patamar com um puxão contínuo. Lenora sacoleja feito uma tigela de gelatina, mas pelo menos não chega a quase tombar da cadeira. Repito o movimento até o térreo, a cadeira de rodas pousando no ladrilho com um baque surdo. Tudo bem? Pergunto a Lenora. Ela me encara, visivelmente animada. Seus olhos verdes dançam, e um rubor de alegria pinta suas bochechas. Se Lenora pudesse rir, desconfio que estaria gargalhando agora. Nós nos dirigimos ao salão de jantar, contornamos rapidamente a enorme mesa e passamos pela lareira igualmente grande antes de seguir para as portas francesas. Eu as escancaro e me certifico de que há um caminho desimpedido para a passagem da cadeira de rodas. Nos últimos 2 dias, caíram mais telhas do telhado, como uma verdadeira chuva de ardósia. Jessie e Carter varrem os estilhaços todos os dias, só para aparecer mais na manhã seguinte. Hoje, o terraço está sem telhas e cacos, o que me permite ver rachaduras recentes riscando a superfície de mármore, um mau sinal. Mas também não o suficiente para me impedir de realizar o único desejo de Lenora. Volto para a cadeira de rodas. Antes de sair para o terraço, Lenora estende a mão esquerda para mim. Eu a pego, sentindo a pulsação sobre a pele. Então a levo para fora. O vento, a luz do sol e a maresia nos atingem ao mesmo tempo. Lenora ofega, encantada. Eu a levo até a beira do terraço e paro apenas quando seus joelhos tocam a balaustrada. Ela fecha os olhos, levanta o rosto para o céu e se delicia com o sol. O vento faz seu cabelo esvoaçar, compridas mechas grisalhas ondulando ao sabor da brisa. Vê-la tão extasiada com algo tão simples como estar ao ar livre me deixa triste por ela não poder aproveitar isso com frequência, e furiosa com a Sra. Baker por confiná-la dentro de casa. Fico ao seu lado e me inclino para observar as ondas lá embaixo. Sem dúvida é lindo, mas não tão diferente da vista que ela tem do quarto. Como há riscos demais envolvidos, e como talvez isso nunca mais volte a acontecer, quero que ela tenha uma experiência diferente, algo especial. Lenora, quando foi a última vez que você se deitou na grama e ficou olhando as nuvens? Mesmo que Lenora não consiga me dizer, eu já sei a resposta. Faz décadas. Conduzo a cadeira de rodas até a extremidade do terraço. Desço-a pelos degraus para o gramado e a estaciono na grama cuidadosamente, mantendo distância da nova e precária beira do penhasco. Em seguida, tiro Lenora da cadeira e a deito de costas, encarando o céu. Eu me deito ao seu lado e, juntas, fitamos o azul interminável lá em cima. Ficamos assim por muito tempo. 1 hora, talvez mais. Não tenho certeza porque acabo cochilando. Embalada pelo vento, pelas ondas e pelo sol. As noites em Hope's End não ficaram mais fáceis, nem de longe. Ainda tenho pesadelos com minha mãe e ainda ouço sons vindos do quarto de Lenora, que, quando saio da cama para verificar, acabam não sendo nada. Todas as manhãs acordo exausta, piscando sob a forte luz do nascer do sol, com o colchão ligeiramente fora do lugar. Agora, porém, desperto com o sol mais alto no céu e Lenora ao meu lado, respirando fundo. É hora de falar sobre o bebê, digo. A tranquilidade dela cessa, um sinal de que não quer falar a respeito, mas deve. Mesmo que eu não queira estragar seu passeio especial, ela precisa cumprir sua parte no trato. Quando ela solta o ar, pergunto: o bebê chegou a nascer? Eu me sento e observo sua mão esquerda bater 2 vezes no chão. Você teve um menino ou uma menina? Indago, embora eu saiba que Lenora não é capaz de responder a pergunta com batidinhas. Reformulo. Era uma menina? Uma batidinha. Então era um menino. Lenora meneia a cabeça, e o lampejo de sorriso que cruza seu rosto logo desaparece quando pergunto: o que aconteceu com ele? Ele morreu? Uma batidinha. Você o entregou para adoção? Uma batidinha. Fico com o coração na mão. Sinto uma aflição tão grande que não quero fazer a pergunta seguinte. Depois de um momento de silêncio, tomo coragem e digo: ele foi tirado de você? Lenora também hesita e permanece imóvel durante uns bons 30 segundos até bater no chão. 1, 2 vezes. Você sabe o que aconteceu com ele depois disso? Depois de outra longa pausa, recebo apenas uma batida de Lenora. Sinto muito, digo, apertando os olhos para conter as lágrimas que se formaram de repente.
Não consigo imaginar ser tão jovem, engravidar, dar à luz e depois ter o bebê tomado de mim. Isso está além da crueldade. É horrível. Abro os olhos e vejo que a expressão de Lenora não se alterou. É uma máscara vazia, voltada para o céu, escondendo a profunda dor que certamente ainda existe, mesmo depois de tantos anos. Se no fim descobrirmos que Carter é mesmo seu neto, talvez uma parte dessa dor diminua um pouco. Espero que sim. Antes de morrer, a Mary tirou sangue do seu braço. Lenora dá 2 batidinhas, confirmando minha suspeita sobre o hematoma em seu braço esquerdo. Ela contou pra você por quê? 1 batida. Mas ela sabia sobre o bebê, certo? Você contou pra ela. 2 batidinhas. E você também contou pra ela quem matou seus pais e sua irmã? Mais 2 batidas. Mais devagar dessa vez. Há uma razão pra você ainda não ter me contado? Digo, porque deve haver. Já faz quase 3 dias que ela não datilografa nada. Nesse meio tempo, já poderia ter revelado tudo. Que merda. Ela poderia ter feito isso na minha primeira noite aqui. Bastaria uma única frase. Algum dia você vai me contar? Lenora hesita, a mão esquerda pairando sobre o chão, como se não tivesse certeza da resposta. Eu me sinto da mesma forma, pairando, incerta. Por mais que eu precise saber a verdade, também sei do perigo que eu correria. Se Lenora enfim me contar e outra pessoa descobrir, corro o risco de acabar tendo o mesmo fim de Mary. Meu olhar percorre a grama até a beira do penhasco. Lá não há balaustrada, apenas uma queda, direta e desesperada, oceano adentro. Lenora também tem consciência dele, embora não consiga ver de onde está deitada. Não há como não notar a presença do abismo. Ele nos atrai, nos instiga a chegar mais perto, nos faz querer espiar além da borda, desafiar o destino. Percebo que é isso que venho fazendo desde que cheguei a Hope's End, avançar rumo ao que é proibido. Olhar para coisas que eu não deveria ver, cutucar coisas que não deveriam ser cutucadas. Tudo por causa de uma esperança equivocada, de que provar a inocência de Lenora vai, de alguma forma, legitimar a minha inocência também. A mão de Lenora finalmente dá uma batidinha no chão. Apenas uma vez. Não. Sinto a raiva tomar conta do meu corpo. Mas você prometeu. Lenora estremece, como se estivesse arrependida. Eu não dou a mínima. Nós tínhamos um acordo. Eu a ajudo a sair da casa, o que não foi uma tarefa fácil, e ela me conta tudo de uma vez por todas. Terei que dar um jeito de fazer com que ela honre a promessa. Você precisa cumprir sua parte no acordo. Lenora dá um único toque inflexível no chão. Sim, insisto, agora mesmo. Fico de pé enquanto Lenora bate com o punho na grama, reiterando sua inflexibilidade. Não, não, não. Eu a ignoro, mesmo entendendo todos os motivos óbvios pelos quais ela não quer me contar. Mary, a mala desaparecida, o cadáver dela enterrado na areia. A grande diferença entre a situação de Mary e a minha é que ela partiu com a história de Lenora enquanto outras pessoas estavam na casa, erroneamente acreditando que a calada da noite lhe daria segurança. Mas estamos em plena luz do dia, e não há ninguém em Hope's End além de nós. Apenas eu e Lenora e uma oportunidade de terminar o que começamos. Estou pronta para desafiar o destino de uma última vez. Eleonora vai junto comigo, querendo ou não. Volto correndo para casa, subo a escada de serviços de 2 em 2 degraus e irrompo no quarto de Eleonora. Na escrivaninha, pego uma nova folha de papel e a enrolo no carro da máquina de escrever. Como ela talvez use mais de uma folha, apoio uma resma inteira e a empilho sobre a máquina de escrever antes de erguê-la da escrivaninha. Carregar a máquina para fora do quarto é mais difícil do que para a cama de Lenora. A distância aumenta a pressão em meus braços, e a cada passo ela fica mais pesada. Para evitar que as folhas de cima voem, inclino o meu corpo para frente e uso o queixo para firmá-las. Na escada de serviço, percebo que não consigo enxergar o caminho. Avanço a passos lentos, e às cegas, desço de degrau em degrau. A certa altura, dou um passo em falso e esbarro na parede rachada, derrubando um grande pedaço de gesso, que esmago com os pés ao passar. Depois de vencer a escada, eu me arrasto desajeitada pela cozinha, a máquina de escrever pesando nos meus braços, que parecem gelatina, assim como minhas pernas. No salão de jantar, solto um suspiro de alívio quando percebo que não fechei as portas francesas ao entrar. Uma coisa a menos com que lidar. Cansada e ofegante, levo a máquina de escrever para o terraço. Lenora está lá, não na grama, onde a deixei,
mas no terraço, sentada na cadeira de rodas e fitando o mar. Como foi que você, minha voz, me abandona quando os vejo? A senhora Baker e Art, Carter e Jessie estão todos na lateral do terraço, estampando no rosto expressões tão variadas quanto suas personalidades. Carter está preocupada. Jessie parece um pouco surpresa. O rosto de Art está inexpressivo. E a senhora Baker? Ela está furiosa. Pega no flagra, as folhas em branco se soltam da máquina de escrever e são levadas pela brisa. Eu as observo rodopiarem e flutuarem pelo terraço antes de levantarem voo. Por cima da balustrada, passando pelo penhasco, em direção à água agitada lá embaixo. Minha mãe teria morrido se eu não tivesse entrado em seu quarto. O Dr. Walden, o médico da família, deixou isso bem claro. O que não ficou claro foi se ela bebeu todo o láudano sem querer ou de propósito. Todo mundo jurou de pé juntos que devia ter sido acidental. Eu, por outro lado, achava que minha mãe tinha tentado se matar. Ela permaneceu em silêncio sobre o assunto, o que torna tudo ainda mais incerto. Fosse por estupidez ou por ganância, o Dr. Walden continuou a receitar láudano, usando a desculpa de que cortar o sedativo de uma vez causaria mais mal do que bem para ela. A recomendação do médico foi de que ela abandonasse a substância aos poucos. Depois desse incidente, nada mudou. A vida em Hope's End rapidamente voltou a ser como sempre foi. Minha mãe continuava definhando no quarto dela, meu pai viajava com frequência a negócios e minha irmã fingia que não havia nada de errado e cumpria uma intensa agenda social. A única coisa que mudou fui eu. No final de setembro, minha gravidez estava cada vez mais evidente. O fato de eu ter conseguido esconder a barriga por tanto tempo foi um pequeno milagre, realizado graças à minha criatividade e à desatenção dos outros. Mas o tempo estava se esgotando. Eu sabia que em breve seria impossível esconder. Até esse dia chegar, porém, eu estava determinada a manter a gravidez em segredo. No entanto, havia um limite para o que eu poderia fazer sozinha. A alimentação, por exemplo, tornou-se um problema. Eu vivia faminta dia e noite, o que provocou um ganho de peso tão evidente que até meu pai, mesmo com toda a desatenção, percebeu. Ele me submeteu a uma dieta rigorosa, que não era adequada para nenhuma mulher em qualquer condição, muito menos para uma que se alimentava por 2. Eu precisava de alguém além de arte para me fornecer sorrateiramente refeições de verdade. O mesmo acontecia com as roupas. A empregada da minha mãe continuava alargando meus vestidos, estalando a língua em muxoxos de reprovação a cada pedido de alteração. Eu precisava de roupas novas, sob medida, para esconder melhor a gravidez, mas não podia simplesmente sair escondida e comprar eu mesma. Alguém tinha que fazer isso por mim. E havia a questão da minha saúde. Depois que eu descobri que estava grávida, nunca mais me consultei com um médico. Eu passava noites em claro, deitada na cama, preocupada por não saber se estava tudo certo com o bebê. Mas não ousei pedir um exame para o Dr. Walden. Eu precisava ver um novo médico, um desconhecido, alguém que não abriria a boca sobre a minha condição. Se eu fosse próxima da minha irmã, teria pedido ajuda a ela. Sempre odiei o fato de sermos distantes uma da outra e sempre presumi que a culpa era minha e não dela. Mas a verdade é que não era culpa de ninguém. Éramos apenas diferentes. Entre a minha personalidade e a dela existia um abismo grande demais para ser superado. Eu era parecida com minha mãe, sentimental demais, esperançosa demais, carente demais. A minha irmã, assim como meu pai, também tinha desejos e necessidades, mas eram coisas superficiais, carros, roupas e aprovação social de pessoas snobs como eles. A única coisa que sentiam era a ambição. Sem poder contar com minha irmã, eu precisava da ajuda de algum empregado, alguém discreto, alguém que soubesse guardar segredo. A única pessoa em quem consegui pensar foi aquela que você menos esperaria, a amante do meu pai. Foi assim que, no último dia de setembro, eu me vi no corredor dos fundos. Meu pai havia retornado de Boston no dia anterior, seu semblante mais cansado do que nunca. De péssimo humor durante o jantar, ele e minha irmã desfrutaram de uma refeição completa, enquanto eu beliscava uma salada preparada para, nas palavras dele, restaurar a feminilidade da minha silhueta. Depois do jantar, meu pai se retirou para o solário. Alguns minutos depois, eu o segui, sorrateiramente, indo em direção ao fim do corredor. Ruídos surgiram de trás das portas fechadas do solário. O riso grave e abafado do meu pai e a gargalhada estridente de uma mulher. Uma risada que não era da minha mãe. Mesmo que soasse igual, o que não era o caso, eu sabia que não era ela,
porque minha mãe estava lá em cima no quarto, provavelmente tomando mais um gole do frasco de láudano. Eu me esgueirei pelo corredor, que no crepúsculo se tornava lúgubre. Ao passar, mal consegui prestar atenção aos retratos. Melhor assim, eu não tinha a mínima vontade de olhar para eles. Pai, mãe, 2 filhas obedientes. Tudo isso era mentira. Prendi a respiração ao chegar ao solário, com medo de que o menor dos suspiros denunciasse minha presença. Parei junto à porta, ouvindo os gemidos e arquejos do meu pai, enojada com suas necessidades animalescas. Naquele momento, não me ocorreu que eram os mesmos sons que Rick fazia quando estávamos juntos. Só mais tarde percebi que todos os homens eram iguais. Não importavam se eram ricos ou pobres, gordos ou magros, velhos ou jovens. Suas necessidades eram tão básicas que chegavam a ser ridículas. Assim que cessaram os ardorosos gemidos, corri para a biblioteca e fingi que lia um livro, para o caso de meu pai olhar de relance ao passar. Ele não olhou, claro. Simplesmente marchou a passos largos, saciado, a caminho de outro cômodo. Somente quando ouvi sua amante sair do solário é que saltei da poltrona e corri para a porta, pronta para interceptá-la. Minha expectativa era ver alguém como Sally, a nova e voluptuosa empregada, ou até mesmo a irritadiça e amarga Bernice. Mas a mulher que saiu do solário, alisando a saia, era a pessoa que eu menos esperava que tivesse um caso com meu pai. Petrificada e em estado de choque, só consegui ficar imóvel no meio do corredor, encarando a mulher fixamente, que, surpresa, me encarava de volta. Você? Exclamei. Sim, respondeu a senhorita Baker, com uma bufada cansada. Eu.